Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da terceira temporada do podcast Jogando Verde. Eu sou Maria Laura e eu faço parte do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal da Bahia. Olá pessoal, eu sou Luana Freire, bolsista integrante do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. No episódio de hoje, nós iremos conversar sobre um tema que se torna cada vez mais relevante no nosso contexto social: a presença das mulheres nas engenharias. Para enriquecer o nosso debate e contar um pouco de suas trajetórias enquanto engenheiras, contamos com Érica Monteiro, engenheira sanitarista e ambiental formada pela Universidade Federal da Bahia, que tem experiência na área de engenharia sanitária com projeto de sistemas urbanos de água, e Lívia Souza, estudante de engenharia aeroespacial na Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Eu sou Érica Monteiro e, como as meninas já falaram, eu sou engenheira sanitarista graduada pela UFBA, sou também técnica em petroquímica formada pelo Senai e hoje eu atuo com projetos de saneamento na área de água e também agora passei a atuar um pouco na área de esgoto. Me formei em 2020 como engenheira e em 2014 como técnica. Oi, gente, eu me chamo Lívia Souza, né? Eu ainda não sou formada como a Érica, mas eu estou cursando Engenharia Aeroespacial na UFABC. Aqui, no caso, é quadrimestre, mas seria o equivalente ao 7º semestre, assim, que eu estou cursando. E atualmente eu faço iniciação científica em conjunto ao INPE e participo da entidade estudantil do I3E. E aí, no geral, é isso, assim. Lembrando, né, o tema é a presença das mulheres nas engenharias, e esse tema a gente quis abordar porque se torna cada vez mais relevante falar sobre isso, sobre os desafios, não só da parte negativa que muitas vezes a gente vê como um estigma, mas sim sobre a parte das vitórias, das conquistas e como que isso pode se abranger cada vez mais, né? No Brasil e no mundo, muitas histórias femininas passaram por um processo de apagamento, ou seja, desapareceram completamente ou nem mesmo foram citadas nos livros ou relatos através de gerações. É por conta desse processo, inclusive, que brasileiras e brasileiros pouco ouvem falar em nomes como Enedina Alves Marques, primeira engenheira negra do Brasil, formada em engenharia civil pela Federal do Paraná, que participou ativamente na construção da maior usina hidrelétrica do sul do Brasil, ou as irmãs Bernadette e Angélica Sinai Neves, primeiras engenheiras a se formarem na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Até mesmo a Laís Elizabeth Reis, engenheira civil, fundadora e idealizadora do Instituto Feminino de Engenharia, que tem como objetivo impulsionar a presença das mulheres no setor. É por isso que hoje, para abrir nosso debate sobre a presença das mulheres nas carreiras de engenharia, nós gostaríamos que vocês nos dessem a honra de falar um pouco sobre suas trajetórias enquanto engenheiras e, mais do que isso, de contar suas próprias histórias que servirão de inspiração para tantas gerações de mulheres que vêm aí. Tá bom, a minha trajetória com certeza vai ser bem mais curta do que a Érica também, porque ela já é formada, né? Mas acho que para mim, o meu maior desafio assim foi logo no começo, porque eu sou de Pernambuco, eu não cheguei a comentar, mas aí, tipo, na época que eu queria fazer engenharia aeroespacial, lá em 2018, o pessoal falava assim, nossa, porque eu era de interior também, né? Esse é outro detalhe. E aí o pessoal não acreditava muito, assim, sabe? Por eu ser mulher, sair de casa, deixar minha família, vir morar sozinha, assim, sabe? Num lugar bem maior. Foi um desafio muito grande, assim, pra, tipo, aceitarem, deixarem eu, tipo, vir fazer o curso que eu queria. Então foi bem desafiador. E aí, depois disso, em 2019, eu ingressei aqui, né, na UFABC, em Engenharia Aeroespacial. No caso, eu ingressei no Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que é um interdisciplinar que a gente ingressa aqui, e depois a gente começa a fazer o nosso específico, né? E aí, já fazem 3 anos que eu estou fazendo a graduação. Nos meus 3 primeiros anos também eu participei do aerodesign. Não sei se vocês conhecem, que eu acho que na UFBA tem, na UFBA tem também, já ouviram falar? Tem, eu acho Fly, eu acho. Exatamente. Que eles ganharam recentemente o 2º lugar no Mundial, né? Não sei se vocês viram. Mas aí eu participei também do aerodesign 3 anos e foi muito construtivo para mim porque você vê na prática o que geralmente você vê em sala de aula, sabe? É literalmente você pegar e construir um avião do zero e colocar tudo em prática que você viu na sala de aula. Então, para mim foi bem construtivo isso. Tanto que, além de, tipo, aprender e tudo mais, eu consegui, tipo, graças ao aerodesign também, fazer um estágio de verão esse ano. Eu pude passar 2 meses, assim, na Embraer, fazendo um estágio de verão, conhecendo mais a cultura e vendo, tipo, quão incrível que o Brasil é, assim, sabe? Tipo, que a gente consegue realmente fazer avião do zero também. Então, foi muito incrível a experiência.
e tudo graças ao aerodesign, assim, sabe? E aí, depois disso, atualmente eu faço iniciação científica, como eu comentei. Até então, meu mundo era engenharia aeronáutica, era avião, avião e mais avião. E aí, agora eu tô fazendo junto ao INPE, então, tipo, eu tô conhecendo um novo mundo, que é o mundo dos satélites. E aí foi por isso também que eu entrei no I3E, porque tem um projeto lá voltado a satélites, então agora eu tô descobrindo uma nova paixão. Mas aí acho que no geral é isso, assim, meu background é mais projetos de extensão, assim, por enquanto. Bom, o meu caso não é tanto quanto o da Lívia, mas eu sou filha única, neta caçula, dos dois lados da família, e sou a primeira que entrou na Universidade Federal. Eu tenho primas que entraram depois de mim, que são mais velhas que eu, e depois que eu entrei, entraram e foram fazer seus cursos, mas ninguém na área de engenharia. Então, eu vim de uma família periférica e que tem essa história de eu ser a primeira e a neta caçula. E aí eles sempre, acho que por eu ter demonstrado muito interesse sempre na parte de estudo, eles me deram muito lastro. Então, assim, apesar de ser de uma família muito, assim, de origem classe C, humilde e tal, que a gente sofre dentro da faculdade o primeiro susto, porque a gente tem as questões sociais, depois ainda vem a questão de ser mulher dentro de uma faculdade de engenharia, minha família me deu muito lastro, assim, era coisa de tio meu ir me buscar numa aula que acabava 10 da noite porque eu tinha que voltar e era muito longe. Aí outro dia era meu pai que me levava para o estágio, porque senão não dava tempo de eu chegar no estágio e o tempo da aula. Então, assim, no começo foi assim muito importante o lastro que minha família me deu para esse apoio assim logístico mesmo da coisa, porque dentro da faculdade os primeiros anos são muito puxados, porque não sei nos outros cursos, mas no de engenharia sanitária, eu senti que quando eu passei ali do quinto, sexto semestre, você fica tranquilo, você não enxerga tanto essas dificuldades de, porque é uma menina fazendo um curso de engenharia. Eu acho que quando você chega nesse ponto do curso já é mais estável, mas no começo, quando você pega os cálculos, as físicas, que você olha assim, só tem 3 mulheres na turma, você assusta, sabe? É muito complicado. E assim, se eu não tivesse esse apoio atrás, eu acho que eu não teria aguentado, porque você tira dúvida e você já percebe que o professor tá meio assim, menina, né, fazendo essa pergunta, mas de forma geral é isso. Aí hoje, depois de todo esse apoio, eu fiz também curso de inglês na UFBA, hoje eu faço curso de francês na UFBA também, e faço o mestrado em meio ambiente. Então, assim, aproveitei o lastro que eu tive familiar, que eu sei que muita gente não tem esse privilégio, e aí embarquei, fui pulando um monte de coisa, e assim, trabalho com projetos, faço mestrado em meio ambiente, e foi isso, assim, a minha trajetória também. Eu trabalhei na época, Lívia, quando eu estava na graduação, eu fiz muito projeto de pesquisa, as meninas já sabem, eu participei de iniciação científica, monitoria, do PET, fiz 2 iniciações científicas, e fiz 2 estágios, aí no último estágio eu fui contratada, e é onde eu trabalho hoje. Então, assim, eu fiz muita coisa, muito também por medo de, assim, era a minha chance, eu tinha que fazer. Esse apoio e essa questão, assim, de, tipo, eu sou a menina da família que está fazendo isso, eu não tenho ninguém da família que está fazendo, e eu vou fazer. Então, assim, para mim, o ponto principal foi esse. Ah, muito legal. Isso que você comentou da sala de aula, que geralmente tem 3, 2 meninas, é muito realidade, assim, sabe? Tipo, pra mim foi o oposto. Tipo, no começo, como é geral, aí tinha muita gente. Agora que tá, tipo, indo pra o curso específico, tem pouca gente, assim. E daí, acho que esse quadrimestre está sendo o primeiro que na minha turma só tem eu de mulher, assim, sabe? E às vezes não é tão acolhedor, porque você quer fazer uma pergunta e daí, tipo, já olham pra você já se sente um pouco assim, sabe? Com vergonha, um pouco retraída, assim, até difícil. E são mais professores homens também. Esse é um ponto também. Tipo, além de alunos, são professores homens ali na universidade. Então é um pouco desafiador, eu diria, sabe? Isso é uma realidade que a gente tem aqui na UFBA, assim, nas matérias de exatas que a gente faz no ciclo básico da engenharia, raramente você tem uma professora mulher. Agora, nos cálculos, a gente tem, acho que 2 professoras mulheres, né? Mas, assim, a minha turma de cálculos sou eu e umas 3 meninas. Acabou. A sala, 40 e poucas pessoas, só isso. Então, é uma realidade que eu acho que vai passando de universidade para universidade, uma realidade extremamente assustadora, mas que a gente tá tentando mudar, né?
É porque também, além da questão do... Assim, de não ter outras meninas, a gente, não sei vocês, mas eu passava também pelo medo do assédio. Então, tipo assim, eu ficava com medo de me expor e acabar recebendo alguma coisa que eu não estava esperando. Então, como o Lívia fala, eu ficava retraída. Para eu ir perguntar uma coisa, eu sempre fui aluna que eu marcava ou eu mandava e-mail, tipo, oi, professor. Porque eu não tinha coragem de chegar e falar na frente da turma para ouvir alguma piada de algum colega, às vezes de um professor que a gente, infelizmente, sabe que acontece. Então, era uma coisa que me deixava muito retraída. Aí, o curso de engenharia sanitária, ele tem essa característica de ter muita mulher. Hoje, né, pelo menos na minha turma, tinha muita menina. Então, quando a gente afinava para o final do curso, aí você tinha uma turma mais ou menos igualitária ali, em termos de gênero. Então, você se sentia mais tranquila para ter esse tipo de conversa. A gente também tem algumas professoras mulheres, né, que deixa essa parte mais tranquila. Mas o começo, além do choque inicial da faculdade, que é grande, você lidar com essas questões, você fica meio assustada. E acho que não só assim em relação a toda a dinâmica de curso, mas Erika mencionou, Olivia mencionou também, como que é importante que a gente tenha uma rede de apoio. Porque assim, os sonhos eles já são por si só muito desafiadores e à medida que a gente vai caminhando, mais e mais percalços. Então, quando você tem ali um ponto para se apoiar, um tio que consegue te buscar na faculdade para você não ter que se expor, isso é um alívio, isso é um respiro, né? Durante ali um momento de graduação que a gente já está inserida numa rotina estressante, numa rotina que assusta, numa rotina com medos. Então, a gente, por exemplo, Lívia mencionou sobre sair da sua cidade e ir para outra cidade. Então, conhecer a própria dinâmica da cidade, estar inserida naquilo. E é toda uma atmosfera absolutamente esquisita, né? Então, vocês mencionaram e assim, é muito importante. E aí, eu vou puxar aqui um pouco para a segunda pergunta, também traz uma parte do que vocês falaram sobre precisar, né? A Erika falou, achei muito interessante, sobre assim, essa é a minha chance, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Então, Lívia, numa turma que tá ali, ela precisa, de certa forma, se colocar como uma pessoa dentro de uma turma cheia de homens, que ela é a única mulher e precisa ser respeitada por isso. E esse medo, às vezes, de receber uma retaliação, alguma tratativa diferente, ele existe, assim. E aí, puxando para isso, vou lembrar aqui, né, que é muito interessante da gente refletir sobre todos os nomes que, direto e indiretamente, fazem parte da construção dos caminhos que a gente trilha hoje, né? Então, vou aproveitar para trazer uma curiosidade que, de certa forma, também é uma provocação, e eu gostaria que vocês comentassem a respeito. No Brasil, a data formal de início dos cursos de engenharia é 17 de dezembro de 1792, já no final do ano, quando foi criada a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, no Rio de Janeiro. Contudo, a primeira mulher a de fato se formar em engenharia no país foi Edviges Maria Becker Rommel, ou seja, 179 anos depois da data de início dos cursos de engenharia no país, a gente foi ter essa conquista para toda a classe. Só quase 200 anos depois. Então, dito isso, fica bem claro que existe toda uma problemática adicional para que as mulheres ocupem e alcancem oportunidades, mesmo que básicas, como a capacitação e formação educacional, com a mesma facilidade que os homens. Então, vocês, enquanto profissionais, engenheiras, professoras, estudantes, como que vocês se sentem observando que as mulheres precisam sempre se esforçar, se dedicar, se impor mais e mais frente às adversidades aí do processo de formação? É até triste, né, quando você fala assim, né, que 179 anos e, tipo, só bem depois que veio uma primeira engenheira, né, realmente cursar. Eu acredito que naquela época também, né, tipo, tinha todo o empecilho de que a mulher era responsável por cuidar da casa, sempre tinha aquele molde, né, do que a mulher deveria fazer. Então, eu confesso que eu me sinto um pouco frustrada quando eu penso nisso, né, que atividades simples que para os homens é tão simples, vou fazer um curso de engenharia e vai lá e faz. Pra gente, a gente tem que se esforçar geralmente 2 vezes mais, ou bem mais assim, né, para conseguir conquistar o que a gente quer. Mas eu também tenho uma visão que, tipo, como você trouxe esse fato histórico, se a gente for pensar em algo que a gente faz hoje em dia, que é ir para a universidade, é ter um pouco mais de liberdade, assim, e trazer isso para o contexto das nossas mães, por exemplo, das nossas avós, tipo, com certeza era bem mais desafiador para elas, né? Então a gente vê que em 1 ou 2 gerações atrás, assim, a gente já está conseguindo alcançar certas coisas que elas não conseguiriam, por exemplo. Então eu tenho uma visão um pouco otimista com o futuro, assim, sabe? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, o podcast, trazendo informação, tentando inspirar mulheres, é um dos pequenos passos que a gente vai cada dia, sabe, construindo.
Então, eu tenho essa visão um pouco otimista do que a gente pode construir para as futuras gerações e chegar, quem sabe, um dia, né, num patamar aí que realmente todos os cursos vão estar aí, tipo, abertos para todo mundo e a gente conseguindo conquistar, né, tudo que a gente quer conquistar e ocupar os lugares que a gente quer estar ocupando, né. Então, eu me sinto frustrada, mas ao mesmo tempo, né, eu tenho essa pegada mais otimista com o futuro. Então, acho que a gente está indo pelo caminho certo, assim, sabe? Lutando pelo que é nosso, assim, de direito. Sim, eu concordo e também, assim, também me sinto triste. E apesar da gente perceber que a gente tem essa liberdade que a gente tem hoje, que Lívia falou, de conseguirmos ir, bom, eu sei que eu sou a primeira aí, etc., para a faculdade e agora estou fazendo mestrado, ao mesmo tempo eu tenho amigas minhas que formaram comigo um pouco antes de mim, que já receberam em entrevista de emprego uma pergunta assim, mas você quer ser mãe? Não tem o porquê se fazer essa pergunta. Ninguém pergunta para um cara se ele quer ser pai numa entrevista de emprego, sabe? A menina estava lá, extremamente capacitada. Por que perguntaram isso, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Mas, assim, a menina fala idioma, é formada, tem curso. Aí a preocupação é se num dia no futuro ela vai ser mãe, porque eles imaginam que talvez ela deixe uma empresa na mão. Isso não é uma discussão para ser feita na hora de uma seleção, sabe? Eu acho que isso é muito preconceituoso e coisas que a gente ainda tem que enfrentar hoje. Então, assim, eu me sinto também um pouco otimista, porque a gente já tem a oportunidade de chegar lá, a gente ainda esbarra nesse tipo de coisa, mas também eu já entendo que hoje a gente já tem, não muitas, mas assim, algumas mulheres em cargos de liderança que têm a possibilidade de também começar a mexer nesse sistema, e a gente aqui que está no começo, que está na base também, encarar isso, assim, ter força. Putz, falaram isso comigo, poxa, tá bom, então assim, se você tiver a oportunidade de falar assim, então tá bom, moço, obrigada, eu não quero mais trabalhar aqui porque não vai com o meu valor. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso, às vezes não, mas talvez lá dentro você comece com a sua cultura, mudar a cultura da empresa, pode acontecer. Então eu também tenho um otimismo, mas também eu fico ainda com a visão de que como a gente tem muitos homens em cargo de poder nesses momentos de decisão, às vezes a gente, apesar de ter já essa liberdade, a gente vai encontrar essas pedradas assim no caminho, mas assim, estamos melhores que gerações anteriores, mas aí a gente ainda não está no ponto ideal. Então também eu acho que está no momento que nós, nessa geração, a gente tem a oportunidade de construir coisas maiores, entendeu? E eu acho também, assim, complementando essa discussão, que uma vez dentro dos cargos, uma vez dentro das salas de aula, a gente vai sofrendo microviolências, como, por exemplo, você ser obrigada a adotar todo um comportamento mais hostil, ou então uma coisa mais reservada, para você se colocar numa posição de tipo, não me desafie, ou então não me menospreze, porque eu mereço estar aqui tanto quanto você, até mesmo de exercer a sua feminilidade. Professoras de exatas, raramente elas vão exercer a feminilidade que eu vejo outras professoras de outras faculdades exercendo, para serem respeitadas dentro da sala de aula, que o público delas é cada vez mais masculino. Então, assim, dentro do nosso dia a dia, são microviolências que a gente vai sofrer. E aí, pensando nisso, a gente pode observar que a presença das mulheres na engenharia é marcada por desafios advindos principalmente da mentalidade de que esse é um espaço que pertence a homens. Esses desafios passam por questões como desigualdade salarial, visibilidade, inclusão, igualdade de tratamento e tantos outros. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia aponta que o percentual de mulheres registradas como engenheiras equivale a 19,3% e a participação feminina entre os profissionais ativos é de apenas 15%. Ainda falando em dados, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, relata que as mulheres compõem apenas 21,6% dos estudantes de engenharia. Isso é, os números reforçam a narrativa de que a engenharia ainda não é um ambiente totalmente acolhedor com as mulheres. Pensando nisso, vocês poderiam falar um pouco sobre os principais desafios que enfrentaram sendo estudantes de engenharia e também posteriormente já formadas? E quais os caminhos que nós e as próximas gerações de engenheiras podemos utilizar para subverter essa lógica machista que envolve a carreira? Eu acho que para mim, foi como a gente já estava comentando, assim, né? Para mim, um dos meus principais desafios é, durante a graduação, durante os projetos de extensão também, foi mais ser ouvida, assim, sabe? Porque, como a gente comentou também, às vezes você tem que abdicar da sua postura feminina, assim, do seu lado feminino, e trazer um pouco mais de imposição, ou até ser um pouco mais firme quando você vai, sei lá, dar sua opinião sobre algum ponto do projeto, ou até em tomadas de decisões, assim, ao longo do projeto. Então, tipo, para mim, ao longo da graduação, que vem sendo uma dificuldade é mais ser ouvida, sabe?
e levar em consideração no caso, a minha opinião. Então, no geral, eu sempre tenho que tentar ter uma postura mais forte. E aí, como você perguntou, né, sobre, tipo, qual que seria um dos passos pra gente solucionar isso e tal, eu acho um pouco até complicado, mas, assim, o que eu venho tentando adotar para mim é tentar ser um pouco mais, assim, eu tento defender até o final a minha opinião, que antes eu escutava, não é assim que funciona, não é isso, e daí eu me calava e falava, tá bom, aí você tá falando e ficava quieta, assim. Mas eu acho que é importante a gente defender a nossa opinião até o final mesmo, sabe? Se impor até o final e defender o que a gente acredita. E em uma segunda etapa também, só que eu acho que é um pouco mais demorado, que é toda uma desconstrução da sociedade, né? Porque, assim, como a gente está fazendo hoje aqui, ou outros projetos também que tentam trazer informação para futura geração, tentar inspirar, para que, quem sabe, eventualmente, né, a gente consiga trazer com que o curso se torne um pouco mais, né, composto por mulheres. Então, é um pouco complicado ainda assim, eu acho um desafio grande. Bom, né? É a mesma coisa. Eu também tinha essa dificuldade. Eu acho que hoje eu estou melhorando nesse ponto de me impor. E aí, não sei se vocês conhecem, mas pelo menos já ouviram falar de Taylor Swift. E aí eu sou muito fã. E aí tem uma música dela que ela escreveu que é O Cara, né? Que o nome da música é O Cara. E ela simplesmente vai discorrendo sobre como ela seria vista como uma pessoa muito mais legal se ela fosse um cara. E aí tem um trecho que ela fala assim, eles iam dizer que eu me esforcei e que eu foquei no meu trabalho. E eles não iam questionar o quanto eu mereço por causa do que eu estava vestindo ou se eu fui rude. Porque eles poderiam separar as minhas boas ideias dos meus atos. E é o que a gente vê que acontece. Então, assim, desde quando ela lançou isso que eu vi e tal, que tem um clipe também, se vocês quiserem olhar depois, aí eu fiquei, caramba, tipo, ninguém questiona quando um homem é rude, ou quando ele impõe a ideia dele e fala, é isso, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu não concordo. E aí eu comecei a mudar minha postura também. Aí, Lívia, eu tenho uma frase ótima que eu uso agora, que deixa qualquer um desarmado, que eu faço assim, tá, eu entendo o que você tá falando, mas eu não concordo. Você destrói qualquer pessoa. Qualquer cara, ele para e vai lhe ouvir. Porque ele vai perguntar por que você não concorda, por causa disso, disso, disso. No meu ponto de vista, você deveria fazer dessa forma. Mas se você acha que tem que fazer assim, eu entendo seu ponto de vista. O cara fica, quando é homem, né? Eles ficam tipo, tá. Porque você fala assim, não, tudo bem, eu entendo, mas eu não concordo. Porque você deixa claro que você não tá abrindo mão do seu ponto de vista. Você só tá pedindo o lado dele. Se ele quiser tomar a decisão, ele toma. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a fazer essas pequenas imposições dentro da faculdade também, no ambiente de trabalho. Essas pequenas coisas, você não precisa ser rude, precisa ser grossa, precisa falar alto. Se você simplesmente der uma forma de impor sua opinião, fazer que você seja ouvida, já tá ótimo, entendeu? E assim, no ambiente de trabalho, eu viajo às vezes em campo. E aí, quando eu chego, é porque vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu tenho 1,53 m de altura. Sou muito baixinha. E eu aparento também, fisicamente, ser mais nova do que eu sou. E aí, quando eu chego, que eu me apresento, eu falo assim, você é a engenheira? Você chega a ver a voz baixando assim? Eu sou. E aí, a técnica que meu pai me ensinou fez assim, você não gosta de futebol? Começa a falar de futebol, que aí você vira amiga deles. E aí, depois, eles vão lhe respeitar. E aí, por exemplo, qualquer cidade que eu vou, eu falo assim, não, aqui é o time tal, né, que joga, poxa, tá tão ruim no campeonato. Assim, é uma técnica, assim, que você reforça alguns estereótipos, mas quebra um gelo. Você consegue mostrar ali que, poxa, você é uma pessoa, que você pode ser ouvida, que você tem opiniões, você dá uma quebrada nesse gelo, e aí depois você já se impõe nas situações que você precisar, porque você já conquista um respeito, porque assim, pelo menos nas viagens que eu fiz em campo, eu só lidei com homens. Assim, quando eu olhava, eu tava num carro no meio do mato com 4 homens, meu Deus. Então, assim, a gente tem que se impor. E aí, quando a gente conquista essas pessoas, né, esses caras, você acaba conseguindo, assim, fica mais fácil. Eles, além de respeitarem, eles querem lhe ajudar. Então, eles, assim, eu preciso que você me envie tal coisa. Meu Deus, meia hora chega um monte de foto no WhatsApp, tá tudo resolvido. A planilha no Excel chega. Porque se você vai ficar tentando
bater de frente também muito, você se desgasta e você não consegue as coisas. Então eu vou tentando nesse meio do caminho. Eu me imponho quando eu acho que eu tenho que mostrar que eu não concordo, porque no fim o nosso nome também vai assinando as coisas. Então a gente tem que mostrar que a gente não está satisfeito. Mas também quando é preciso a gente dá essa maleada, é porque para mim também não é sacrifício, porque eu gosto muito de futebol. Então eu vou, aí converso de futebol, aí falo de Olimpíada, aí falo mal de fulaninho, e aí você vai. Aí você consegue conquistar os caras, entendeu? Mas, assim, fora isso, é muito triste, mas a gente tem que lidar. Porque, assim, se o professor foi na faculdade, o professor deu uma piada, corta. Não precisa gritar, você não precisa fazer escândalo, mas corta. Mostra que você viu que você não gostou. Ah, foi numa entrevista de estágio falar alguma coisa. Corta. Foi o que eu falei na outra pergunta. Se você tem a possibilidade de negar, você até nega. Não, não quero trabalhar nesse lugar porque eu não concordo com tais posturas. Então, assim, é um trabalho longo, a gente se fica exausto, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, mas nessas pequenas coisinhas a gente vai conquistando respeito, a gente vai se impondo, a gente consegue andar, sabe? Mas é complicado, mas a gente consegue. Tenham fé, assim, que a gente consegue.